No vídeo anterior vimos um pouco sobre o projeto Parmenides. Nesse vídeo veremos as bases para a criação do seu guia interativo, seja site ou até mesmo caso queira aprender a programar. A primeira dessas bases são as IAs. As pessoas criticam muito as IAs, mas nesse sentido, ela é como um motor de programação que você tem na hora que você quer. Você tem ali 24 horas por dia e você pode pedir auxílio a ele, aprender a codificar através dele. E aí tem um termo muito comum, tá? É o vibe coding. Essa palavra foi eleita pelo dicionário Collins como a palavra do ano de 2025. Basicamente, vibe coding seria a programação através de IA. Você vai usar a IA para criar um modelo para você, como se fosse um esquema de um projeto. Ela vai codificar, né, esse rascunho para você, mesmo que você não saiba programar, você não sabe criar um projeto, você nunca codificou na vida, mas vai ali na IA, você digita, eu quero um guia interativo de ciências, e ela vai criar para você. A questão é que esse guia não vai estar exatamente como você quer, esse projeto não vai estar programado da forma que você quer. Ele não vai se hospedar sozinho, você não vai simplesmente digitar para ela, faça isso, faça aquilo, né? E ela vai entender de cara. Então não é tão simples como as pessoas acham, ou elas simplesmente te fazem achar, né, que é só você digitar e ela já vai fazer tudo, tá? Porque não funciona dessa forma, tá bom? Você precisa de algumas coisinhas, como, por exemplo, o pensamento computacional e a engenharia reversa. Você precisa ter, né, já na sua cabecinha conhecimento sobre isso, tá? E esse é um conhecimento que ele não necessariamente envolve código, ele envolve uma forma de pensar. E a gente vai entrar aqui no pensamento computacional direto, porque a base comum curricular, que é a BNCC, ela pede, tem nela, tá, a necessidade, né? Ela pede na formação dos alunos o pensamento computacional. A questão é a execução, como que você faz isso na sala de aula, como que você traz isso, tá? Como você vai ensinar pensamento computacional para essas crianças, para esses adolescentes, crianças e tudo mais. Tem um manual, inclusive, vou deixar ele disponível com o link aí embaixo. A todas as séries, a BNCC traz como mais ou menos você pode trazer, você pode desenvolver o pensamento computacional nas crianças. Mas a gente sabe que, na realidade, a maioria das pessoas não tiveram o seu pensamento computacional desenvolvido de forma adequada. E muitas vezes nem os professores têm como trazer isso, porque na formação, nas formações de licenciatura, você não tem uma grade curricular, na maioria delas, voltada para a lógica de programação, com o pensamento voltado para a criação de algoritmos. Tá? Eu estou falando até mesmo de uma forma mais teórica, né? Você não necessariamente precisa programar para você ter em mente como se elabora um algoritmo. Então, não existe uma grade, na maioria dos cursos de licenciatura, voltados para isso. Tá? E aí gera uma deficiência, porque como a própria BNCC, a base comum curricular, pede no ensino fundamental e médio o desenvolvimento dessas habilidades, né, dessas competências nos alunos, os próprios professores não viram isso, né, no ensino superior. E aqui eu trago uma parte, né, que seria esse, né, pensamento computacional, né, de acordo com a própria BNCC. Ela pede para compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, ela realmente pede algo mais prático, aplicado e menos teórico, se você parar para interpretar isso, tá bom? Isso acontece na realidade? Na realidade, não. Na maioria das vezes é algo que fica, se restringe a algo mais teórico e não tão prático. Por quê? Porque cai na lacuna da execução. Como executar isso? E aí, quando eu me deparei no desenvolvimento desse guia, eu percebi que batia bem que assim, dá para você executar a criação de um guia, de um site hoje em dia, utilizando ferramentas como IA, o uso de habilidades como o próprio pensamento computacional, que a BNCC pede, e a engenharia reversa. Olha só,
E isso aqui que a gente leu, né, ela faz parte da competência geral 5 da BNCC. Para quem não sabe e está bem mais deslocado, o que é aí essa base nacional comum curricular? Porque tu falou aí, eu não faço a menor noção. Então, o Brasil, tudo que você estuda no seu ensino fundamental e médio, não vem do nada. Existe um conjunto de conteúdos onde o Brasil, né, o sistema educacional brasileiro, ele para e ele fala assim, olha, tem que ter o básico de conhecimento que essas crianças, que esses jovens precisam ter. Então, ele sai listando vários, né, conteúdos em matemática, ciências, português. É criado uma base comum curricular, que é para todos os alunos verem algo semelhante e parecido, para não existir uma lacuna educacional onde um aluno lá, no estado X, está estudando uma coisa que não tem nada a ver em relação ao outro. A BNCC é justamente isso. E é graças a isso que os livros públicos, eles se norteiam. Eles não vão sair falando coisa com coisa. Eles estão se norteando alguma coisa em algum documento. E o documento é justamente esse, né? Que é a BNCC. E aí, depois do pensamento computacional, a gente tem aqui a engenharia reversa. Para quem não sabe o que é engenharia reversa, ela é multidisciplinar e ela está em diversas áreas de estudo, tá bom? Desde a engenharia propriamente dita, como a prática do seu dia comum, né? O que é mais fácil? Você montar algo do zero, sendo que você nunca fez, ou você desmontar um produto, desmontar algo, e futuramente você, quando for remontar essa coisa, você já sabe, você tem uma noção. E a engenharia reversa é justamente isso. Você ir desmontando, ver o que cada coisa faz, e depois você remonta novamente com a sua cara, ou do jeito que estava mesmo. Só que agora você entende, né, como que isso funciona, você sabe como que isso acontece. A engenharia reversa, ela não é tão popular, né, digamos assim, aqui no Brasil. Existe, por exemplo, o que é chamado de pedagogia da engenharia reversa, tá bom? Mas no Brasil, né, não se discute, não fala muito sobre isso, tá bom? Mas na China isso já é bem mais comum, tá? Por exemplo, as informações que eu trago aqui são desse artigo chinês que está aqui nesse link, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, tá? Que lá é realmente isso, tá? É dito a pedagogia da engenharia reversa. Lá é comum você ter projetos, né, que você tem que criar alguma coisa, e eles fizeram um teste, digamos assim, eles fizeram um experimento com alunos que receberam, digamos assim, a metodologia da engenharia reversa e os que não receberam, tá bom? Então, basicamente, foi o que eles fizeram. Eles fizeram um grupo onde os alunos, eles tinham que criar as coisas do zero, e um outro grupo onde eles tinham já os modelos, eles tinham que desmontar esse modelo e criar um semelhante, um parecido, só que, obviamente, com a cara deles. E aí mostrou-se que a engenharia reversa, ela não só fixou mais o conteúdo, esses alunos tiveram uma curva de aprendizado maior, e eles também tiveram uma memória de longo prazo maior do que os alunos que não foram expostos a essa metodologia, né, que é a metodologia de engenharia reversa. Ou seja, a própria metodologia da engenharia reversa, ela promove o pensamento computacional. Só que no Brasil, veja só, não se fala muito sobre isso, e lá ela realmente é tratada como uma pedagogia, um conceito, né, pedagógico. Então, com base em tudo isso, né, fazendo uso de tudo isso, veio esse projeto, né? É um projeto sobre como, né, professores e alunos podem criar seus próprios guias interativos. E eu vou ensinar como replicar e fazer essa receita de bolo como a sua cara, né, fazendo uso das três coisinhas, né? A IA, o Vibe Coding, o pensamento computacional como o PED, a BNCC, e a engenharia reversa, tá bom? Então, seja bem-vindo ao guia, a esse projeto, né, o Guia Digital Parmenides, e até o próximo vídeo. Você também, se tiver alguma pergunta, né, você pode entrar em contato comigo. Se você chegou aqui, né, parabéns, obrigado, inclusive, e até o próximo vídeo.